Bom, pessoal, a gente vai continuar aqui então com relação à importação, né? Falando agora do potássio. E o que que eu quero chamar atenção para vocês? Quero chamar atenção a respeito da dependência do Brasil de outros países com base nas matérias-primas. Então, nós temos uma dependência muito grande de outros países, por exemplo, a Rússia, o Canadá, em relação à matéria-prima para a produção dos fertilizantes potássio. Então, isso acaba encarecendo um pouco, né, a relação que a gente vai ter de obtenção e fabricação desse fertilizante. Então, qual é o problema? É essa dependência. Um dos problemas é essa dependência. Além disso, pessoal, eu queria chamar a atenção para vocês da origem do potássio. Então, a origem do potássio, diferente do fósforo, o fósforo vem da onde? Das rochas. Né? A gente viu das rochas metamórficas, sedimentares e magmáticas. E a origem do potássio, então, ela vai ser diferente. Ela vai ser da onde? Todos os depósitos que são explorados comercialmente do potássio, eles são de fontes marinhas. Então, a gente tem de mares antigos ou de depósitos de água salgada. O que seria isso? As salmouras, que vão ficar depositadas, ou os mares antigos enterrados, que já passaram por processos de deposição aí dos materiais. E aí, como que ocorre essa formação? Essa formação ocorre da seguinte forma: o lago vai, vem, se deposita, a evaporação, com o passar do tempo, acaba dando essa precipitação, né, do potássio, por exemplo. E aí a gente vai ter que a exploração desse potássio, ele vai ser via mineração. E aí os processos de mineração são diversos, só que vamos olhar ali a deposição desse potássio. O que vai acontecer? Ele é muito profundo, né? Sendo muito profundo, ele apresenta necessidade de algumas técnicas especiais. Então, vai ter a abertura de um canal, vai ter uma abertura de uma sonda, vai ter a inserção de uma sonda, e vai ter que ter essa extração. Então, tudo isso pode ser limitado de acordo com a profundidade. Ok. Assim que extraído do solo, ele passa por todo um processo. Então, não é simplesmente extrair e ele está pronto para a utilização. Não. Tem um processo industrial relacionado aí e que, por hora, não tem necessidade da gente conhecer. É só para vocês saberem de onde vem mesmo a matéria-prima do potássio. E no Brasil, onde a gente vai ter essa concentração? Na Amazônia e em Sergipe, a partir, né, da silvinita, que são esses locais, aproximadamente 6 milhões de toneladas por ano, 600 mil toneladas, e vai encerrar, né, em 2016, ou seja, a gente tem aí que já foi encerrado, esse material que a Vale forneceu foi o que eu encontrei, meio antigo, mas a outra a gente vai ter então o quê? Uma previsão para 20 anos ainda, né? Santa Rosa de Lima. E aí a interpretação da análise de solo. A gente vai ter que, com base no teor do solo, né, a resina, o extrator, assim como para o fósforo, a gente vai ter que um teor médio aí, vai ter uma produção relativa de quase de 100%. A gente tem que um teor de potássio na resina, ele gira em torno de 1,6 a 3 milimol de carga por decímetro cúbico. Só que assim, existe uma convenção que fala, cada 1 milimol de carga por decímetro cúbico de potássio, eu tenho 46 quilos por hectare de K2O. E não é bem assim que funciona. Por quê? Porque é muito dependente de pH, pessoal. Então a gente vai falar sobre isso mais para frente. E aí, além do fósforo, fósforo e potássio, eu queria só falar uma coisa que faltou eu falar na aula passada em relação ao cálcio e ao magnésio, que hoje a escolha do calcário em relação ao calcário com mais magnésio ou menos magnésio vai no teor de magnésio no solo. Ou seja, se eu tenho um teor de até 5 milimols de carga por decímetro cúbico ou menor, ou maior, eu vou usar o quê? O calcário mais barato. Já se eu tenho um teor de magnésio menor que 5 milimol de carga por decímetro cúbico, eu vou usar um calcário com mais magnésio. Então, qual que é o calcário com mais magnésio que a gente tem no mercado? É o calcário dolomítico. Só que hoje eles não usam mais essa terminologia, calcítico, dolomítico ou magnesiano. Eles usam com teor de magnésio. É um calcário com acima de 12% de óxido de magnésio, certo? Lembrando que a gente tem
uma relação, uma série liotrópica, que é conhecida, do cálcio, do magnésio e do potássio, de 9:3:1. Significa que eu tenho que ter 9 de cálcio para 3 de magnésio para 1 de potássio. Então, na CTC, a porcentagem aí do cálcio, por exemplo, vai de 50% a 65%, de magnésio de 15% a 25% e de potássio de 2% a 5% para ter uma CTC equilibrada. Por que equilibrada? Porque eles possuem o mesmo sítio de absorção. Eu posso ter um desequilíbrio na absorção do nutriente pelo desequilíbrio que eu coloco no meu solo, certo? Então, com relação ao pH que eu tinha para falar para vocês, eu trouxe uma tabela do caderno mesmo, né, uma anotaçãozinha que eu tenho aqui. Então, significa o quê? É uma anotação da Embrapa de 1980. Então, vamos lá. Se eu tenho um pH, certo? Um pH de 4,5, de 5, de 5,5, de 6, 6,5 e 7. Se eu tenho, por exemplo, um potássio no solo, o potássio, o meu potássio, se eu tenho um pH de 5,5, eu vou ter 70% de aproveitamento. Então, lembram daquele 1 milimol de carga? Vamos voltar lá, ó. 1 milimol de carga, 96%, 96 quilos. Se o meu pH tiver 5,5, que é um pH hoje, que é um pH considerado até alto nos solos brasileiros, 70% eu vou ter disponível, então, do meu K2O. Então, ao invés de 90, eu vou ter quanto aí? 70%? Eu vou ter em torno aí de 70 quilos por hectare, e não 96 quilos. Só que vamos pôr aí uma realidade nossa, dos nossos solos brasileiros. Qual é a realidade nossa hoje? A nossa realidade é um solo girando em torno aí a 4,5, 5. Se eu tiver 4,5 de pH, o potássio vai ser 30% disponibilizado. Então, vejam, a gente não pode apenas basear a nossa análise de solo na quantidade de nutriente que eu tenho que ver meu pH. Do mesmo jeito, pessoal, tem algumas anotações aqui para conversão, ó. Se eu tenho, por exemplo, o meu P2O5 para P, eu tenho uma multiplicação para fazer. Ou o contrário também, né? Eu vou ter que de P para P2O5 é 2,29. Então, para eu saber o quanto eu vou ter de disponível no solo de P para P2O5, eu multiplico por 2,29, certo? Então, fazendo essa conta, eu vou saber mais ou menos quanto eu vou ter disponível. Só que eu tenho que levar em consideração o pH. Então, vamos lá, ó. Aqui tem por exemplo, ó, aqui o fósforo. Eu tenho que levar o meu P a 40 miligramas por decímetro cúbico. Eu tenho 15 miligramas. Eu tiro de 40, sobra 20 miligramas. 25 miligramas, faltam 25 miligramas, certo? Então, eu multiplico 25 por 2, que é a fórmula, por 2,29, eu vou precisar de 114,5 quilos de P2O5. Da mesma forma que aqui o potássio, ó, na análise, eu multiplico por 80 e multiplico por 1,2. Aí eu vou ver o quilos de K2O por hectare. Tá? Então, por que a gente faz essa conta? O que tem a ver essa conta? Tem a ver assim, ora, se eu tenho 15 miligramas na minha análise de solo e eu preciso de 40, porque 40, se a gente multiplicar por 2,29, quanto que vai dar aí na minha cultura? Só que isso aqui é fórmula, tá, pessoal? Multiplica por 2 para você transformar para quilos por hectare, é por isso que multiplica por 2. Isso aqui é um fator de conversão, ó. P para P2O5, 2,29. Então, é uma forma de você descobrir o quanto você precisa suprir. A análise de solo é importante? É muito importante, mas eu preciso saber também o pH. Então, essas informações estão relacionadas a esse grande gráfico que a gente vai nos acompanhar por muito tempo. A gente observa que, conforme o pH vai subindo, eu vou disponibilizando a maior parte dos macronutrientes e indisponibilizando alguns micronutrientes, além do alumínio. Isso é interessante. A faixa de pH ideal aí, no nosso caso, está girando em torno de 6,2 até quase 7. Mas a gente pode considerar 5,8 também em alguns casos. Tá? Vai dos autores, mas Malavolta dizia que depende do extrator, do pH. Tem o cloreto de cálcio, ele vai dar uma diferença do extrator de água, por questões químicas, e é importante a gente conhecer esse gráfico. Então, vamos voltar lá.
Se eu tenho um fósforo, por exemplo, o meu fósforo na análise de solo, vamos voltar lá, que estava falando. Fósforo não, o potássio, desculpem. Vamos ver o potássio. Vamos pôr que eu tenho, na verdade, vamos colocar que eu tenho 5 decímetros cúbicos, miligramas por decímetro cúbico, 5 ppm de fósforo no meu solo. Se eu tiver um pH de 5, eu vou ter 32% só liberado desse fósforo. Se eu tenho 40 miligramas por decímetro cúbico de fósforo, só vai estar liberando aí por volta de 12 miligramas por decímetro cúbico. 12 miligramas por decímetro cúbico, para eu alcançar os 40 miligramas, por exemplo, eu precisaria de quanto? Então, eu preciso conhecer essas diferenças e os fatores de correção. Então, quando eu tenho análise de solo, eu tenho meu pH e eu tenho a necessidade da minha cultura, quanto que minha cultura vai precisar? Eu vou fazer esses cálculos. Tá? Então, eu vou passar uma atividade para vocês agora no grupo. Quero que vocês, a partir de todas essas informações, principalmente essa informação final, façam cálculos em relação a essa necessidade que nós vamos ter de cada nutriente com relação à necessidade da cultura e a análise de solo. Eu agradeço a todos pela atenção e dúvidas estou à disposição. Obrigada.